E as pessoas que não treinam, não se alimentam bem, não dormem bem, já tem diversos estudos difundidos que comprovam que o poder de concentração dela é menor, a inteligência dela ela fica mais fragmentada, a questão neuronal é afetada, o convívio social é afetado, porque ela fica mais estressada, mais intolerante, ela fica mais sensível também por causa das flutuações hormonais ao longo do dia. A gente sabe que tem faixas do dia que determinados hormônios são expressos em maiores quantidades, como por exemplo o hormônio cortisol. O sono é importantíssimo para o nosso organismo. É quando a gente está dormindo que começa tudo a fazer aquela limpeza do organismo para a gente acordar restabelecido no outro dia. Então a auriculoterapia me dá essa possibilidade que além da fisioterapia eu consigo intervir em outras áreas que a pessoa tem necessidade. Mas a respiração ela também trabalha o sistema parasimpático, é por isso que ela ajuda a relaxar, a baixar as ondas de beta para teta, as ondas cerebrais. Então vai ativar esse relaxamento no corpo como um todo. Toda vez quando eu estava muito assim, ansiosa, com dificuldade de concentração, até mesmo na leitura, eu faço assim, ó, eu apoio, mas aonde eu pressiono é justamente essa parte, apesar de eu apoiar com o dedo assim, mas aonde eu pressiono é aqui. E aí eu começo a fazer leitura e eu conseguia me concentrar. E aí eu não sabia disso, tô sabendo agora com você. Com dor, ninguém merece. É algo que, assim, tira a paz da gente. Né? E isso é aquela questão. Se eu não estou bem fisicamente, o meu mental vai se abalar. Se eu não estou bem mentalmente, o meu físico vai sofrer o abalo. Então, a gente precisa buscar essa integração. Olá, pessoal, boa tarde. Muito bom estar aqui com vocês. E hoje, realmente, nós estamos aqui na parte da tarde, né? Então, para quem for assistir em outro momento, em outro horário, bom dia, boa tarde, boa noite, tá tudo certo, tá? É muito bom nós estarmos aqui hoje. Nós estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Panorama Psi. E com as minhas colegas aqui de trabalho, de profissão, Michele Lugon, Leslie Guasti, sejam bem-vindas. E nós temos dois convidados muito especiais, que é a fisioterapeuta Marise e o nosso personal aqui, Josué Fonseca. Sejam muito bem-vindos. E aí, vou fazer uma breve apresentação, né? Nós não vamos nos apresentar, né, Michele e Leslie, porque nós já estamos aqui mesmo, sempre com vocês, mas nós gostaríamos de, né, apresentar aqui os nossos convidados especiais para mais um podcast aí nesse mês de setembro, para falar sobre a importância do cuidado com a saúde mental, né? Estamos no mês de setembro, Setembro Amarelo, que é o mês da prevenção ao suicídio, e esse é mais um dos podcasts aí que nós estamos gravando para poder enfatizar a campanha Setembro Amarelo. E aí eu vou apresentar primeiro, começando pelas mulheres, né? Vou apresentar primeiro aí a doutora Marise Mirelli, que ela é formada em fisioterapia há 20 anos, especializada em ortopedia funcional, dando início a uma pós-graduação em fisioterapia bucomaxilofacial. Gente, que nome é esse? Muito difícil. E atendendo aí desde 2022 na área, nas regiões aí da face, da cabeça e pescoço. Além disso, também ela é pós-graduada em saúde da família. Muito bem-vinda, Marise. Muito obrigada por você estar aqui. E conosco também Josué Fonseca. Ele é sócio proprietário da Colina Fitness Studio, Colina Fit Funcional e a GYM Empire Fitness Store. Nossa, gente, sem falar inglês não, tá? Graduação plena em Educação Física, pós-graduação em Biomecânica do Exercício. Fiquei super curiosa em saber o que é isso, tá, Josué? Quero explicações.
e pós-graduada em nutrigenômica aplicada à área clínica e esportiva. Gente, eu não sabia de tudo isso, tá? Já quero deixar claro para vocês, Michelle e Leslie, que eu fiz os convites, mas eu não sabia que eles eram tão top assim, tá? Mas, muito obrigada, Josué, pela presença. E aí, vamos começar, né? Eu gostaria de começar, assim, falando para vocês e para os nossos telespectadores aqui, que com o mês de Setembro Amarelo, desde o primeiro podcast que nós gravamos, né, lá no início do mês, falando mesmo, né, sobre o que é o Setembro Amarelo, sobre a prevenção, trouxemos estatísticas, trouxemos, né, relatos que foram bem bacanas também. Depois nós trouxemos um outro episódio com a mãe de uma enlutada, né? Uma mãe enlutada pela filha dela, que perdeu a vida aí para o suicídio. E também tivemos um terceiro podcast já com uma massoterapeuta, né? Uma especialista em massagem, que também trouxe para a gente muitas considerações importantes, falando sobre o quanto que essas múltiplas, né, é, funções aí, né, profissões, podem contribuir com a saúde mental. Então, hoje, o nosso papo aqui é para dar continuidade a isso, tá? Então, fiquem bem à vontade para falar. Nós hoje estamos aqui mais para ouvir, mas também queremos deixar nossas contribuições no meio desse bate-papo. Então, eu tenho certeza que vai ser muito bacana esse momento aqui, ok? E aí, vamos começar, então, vamos começar com o Josué, né? E aí, assim, gente, eu quero dizer para vocês que o Josué, ele é meu personal, tá? Não é exclusivo não, tá, gente? Mas eu malho lá na Colina Fitness e eu tenho o prazer aí de estar com ele 3 vezes na semana, sendo orientada. E uma coisa que foi bem bacana para mim, que não gosto de academia, e eu deixei isso claro para ele logo no primeiro dia, foi assim, dele me contar um pouquinho da história dele, né? Ele falou para mim umas coisas que me fez pensar e refletir com relação a eu não gostar, né, de atividade física. E ele trouxe para mim umas coisas bem bacanas da história da vida dele, assim, da história dele. Então, Josué, começa contando para a gente um pouquinho aí de como que você iniciou a sua trajetória aí da educação física. Bom, boa tarde, primeiramente, tá? Para todo mundo. Um prazer estar aqui compartilhando essa experiência com vocês. Eu costumo contar isso para alguns alunos, né? Não são todos que sabem. Sou mais reservado, né, nessas questões, mas quando eu vejo que algum aluno precisa de uma inspiração, né? Ou ele necessita de algum tipo de alavanca ali para poder ingressar no planejamento de treino, eu costumo compartilhar um fragmento, né, da minha experiência. E eu conto, eu mostro foto, às vezes, já levei foto de casa lá para o aluno, que eu falo as coisas e eles falam, não é possível que você era desse jeito. Aí eu falo, não, eu vou trazer uma foto para você. Então, e além do mais, né, o meu estilo de vida, ele retrata muito o que eu falo. Então, eu gosto muito de viver aquilo que eu falo, né? E tentar passar para as pessoas de forma que elas insiram isso da maneira delas, na vida delas, né? De uma forma que seja benéfica, que é a proposta principal do exercício físico, atrelada a outras esferas interdisciplinares da medicina, né, da nutrição, da fisioterapia, e uma acaba de uma conjunção geral, uma acaba complementando a outra. E o engraçado é que eu sempre começo contando, né, que eu não tinha ideia do que era academia quando eu entrei. Eu ficava jogando bola, né, com 14 anos na rua, e aí um dia eu voltando na rua escura, voltando para casa, entediado com aquela vida de adolescente, né, isso deve ter uns 17 anos atrás. E aí eu vi uma academia, né, Sol Radiante, o nome da academia, lá em Jacaraípe, aliás. E aí eu vi lá uma música, né, assim, agitada, peguei e entrei, subi, fui lá, conversei com a recepção, era academia de família, então os professores eram os filhos, a recepcionista era a mãe, o pai, então eu já me senti acolhido ali
aquele ambiente familiar. Aí eu, adolescente, né, comecei a ver aquele tanto de máquina, aquele tanto de gente musculosa, suando e ouvindo música e conversando. Era uma mistura de balada com uma academia. Era um monte de coisa ao mesmo tempo. E eu fiquei assim, nossa, o que está acontecendo aqui? Isso aqui é diferente. E aí eu me senti acolhido, né? E eu era adolescente, então não tinha noção, não trabalhava, não tinha como pagar. E aí eu lembro que um dos profissionais, que depois acabou virando meu sensei de arte marcial, que é o karatê, ele acabou me dando atenção, um adolescente. Ele pegou, me deu atenção, viu que eu estava muito acima do peso, e né, era uma das motivações pelo qual eu senti inclinado a entrar naquele lugar, porque sofria muito bullying, tinha muito essa questão também, né, da autoestima, mesmo sendo adolescente, né? Adolescente começa a crescer, começa a botar a roupa não fica maneira, já começa a sentir, e aí eu precisava transformar minha vida. E aí eu só jogar bola não ia funcionar. Eu já tinha essa noção, né? Senão já tinha funcionado. E aí eles me trataram muito bem. Aí eu saí dali totalmente, assim, totalmente elétrico, né? Animado, entusiasmado, porque eu não esperava nada disso, e o ambiente me contagiou lá quando eu entrei. Aí, a primeira coisa que eu fiz, peguei um orelhão, liguei pro meu pai e falei, pai, então, eu preciso de uma grana aí, acho que era R$ 40 a mensalidade. Eu tô querendo entrar na academia. Ele falou, menino, o que que é academia? Você tá maluco? Você vai pra lá, vai se machucar. Eu, não, pai, os professores lá são gente boa. O professor parou para conversar comigo. Eu sou adolescente, ele parou, me deu uma atenção, falou para eu ligar para você que ele para me matricular. Enfim, meu pai convenci ele. Graças a Deus eu tirava boas notas na escola e aí ele me pagou isso daí por vários meses até eu começar a trabalhar. E aí entrei, comecei a gostar e em 3 meses eu perdi mais ou menos ali uns 16 quilos e eu tenho uma convicção plena, né, de que os meus professores daquela fizeram toda a diferença. Meu comportamento também em relação a essa descoberta, é claro, né, é uma, é uma via de mão dupla, né, essa troca. E aí eu perdi 16 quilos, fiquei irreconhecível. E aí eles começaram a usar o meu exemplo como propaganda para a academia deles. Eu, um adolescente, todo mundo que chegava lá querendo se matricular, eu estava ali na esteira, eu ficava 3 horas na academia. Eu não tinha conhecimento científico na época para entender que não tinha necessidade, mas pelos traumas que eu tinha sofrido na infância, né? Eu sofri muito. Meu pai me batia muito, me espancava, meu pai era alcoólatra, enfim, era uma outra esfera da minha vida que eu acabei, graças a Deus, me recuperando. E a musculação me ajudou muito. Os professores, o ambiente, toda a minha transformação da mente e do corpo porque a gente transforma o corpo, mas primeiro a gente precisa transformar a mente, né? A renovação da mente e das nossas concepções. E com isso o corpo ele acaba reproduzindo tudo que está na nossa mente, né? Tanto é que se a gente ficar pensando muito negativo, sendo pessimista, né? Pensando que a gente só fica doente, que a gente não é isso, não é aquilo, o nosso comportamento acaba materializando isso muitas vezes. E aí eu entrei, 3 meses já mudei, eles já me acolheram praticamente, já me sentia da família, né? Ficava sempre perto dos professores, perguntando de tudo. Então, é incrível, eu fico assim, fazendo um túnel do tempo, assim, né? E eu fico imaginando, eu já vivia a educação física antes mesmo de saber que ela ia existir na minha vida. Eu ficava perguntando sobre os exercícios como se eu já soubesse que um dia eu ia precisar dessas informações. E a faculdade veio, né, lógico, para me dar o embasamento, a base, a questão do diploma, né, a formação formalizada. Mas quando eu cheguei na faculdade, eu vi muitas facilidades, porque eu já tinha visto muita coisa. E eu ficava 3, 4 horas na academia, 1 hora e meia treinando, e 2 horas era pentelhando o professor, perguntando a ele um monte de coisa. Por que que faz assim? Por que que faz assim? E, graças a Deus, eles gostavam de ficar me ensinando, porque eles viam alguma coisa em mim lá que eles queriam ficar falando. E eu achava isso muito sensacional, porque eu não via nenhum adolescente fazendo o que eu fazia, e eles gastavam o tempo deles me ensinando, mesmo não sabendo que hoje eu conseguiria ser um personal. E hoje eles sabem disso, né? Eles ficam até meio assim, pensativos, né? Como é que as coisas acontecem. E aí depois eu fiquei um tempo nessa academia, fiquei mais ou menos aí uns 4, 5 anos lá.
E muitas coisas aconteceram. Aí eu entrei no karatê, então agreguei outra atividade física, a arte marcial. Isso mudou muitas concepções da minha disciplina, da minha forma de lidar com o próximo, com o ser humano, com a questão da luta, né, de usar ela para defesa pessoal e não para ficar batendo em ninguém, violência. E como eu vim, né, de um relacionamento familiar conturbado, de separação de pai, meu pai é alcoólatra, me batia muito, eu tinha ali um aspecto agressivo, né, e de revolta em mim. Primeiro que eu já era adolescente, então a gente já tem isso muitas vezes, né, já é algo da fase de maturação, né, do adolescente, questão hormonal, emocional. E aí o karatê, junto com a musculação, foi o casamento perfeito. Então eu senti uma transformação absurda na minha vida e levo muito disso até hoje, né? Não o karatê, porque eu tive que parar, porque a academia ficou distante, né? Tempo também, hoje em dia, o tempo é muito escasso. Mas a musculação é algo que eu levo pro resto da minha vida, eu tenho certeza disso, quanto Deus permitindo. E eu gosto, eu amo viver a musculação. Musculação eu falo, né? Mas eu incentivo os meus alunos a não fazerem só musculação, mas o exercício físico em geral, né? E às vezes eu falo para eles, olha, se você não quiser ficar na minha academia, você vai sair? Pode ir, né? Você quer, você precisa, mas não fica sem treinar. Se você precisar de alguma coisa, você pode falar comigo. Faz uma consultoria, ou se for uma coisa rápida, eu te respondo no WhatsApp, porque eu tento fazer a mesma coisa que fizeram por mim um dia, né? Um dia que eu precisava de um acolhimento, de uma direção, e Deus me empurrou assim para dentro de um lugar que dali para depois desse evento, basicamente transformou minha vida até aqui, né? Acho que se não tivesse acontecido isso, eu não estaria aqui agora contando essa história. Mas Deus sabe todas as coisas, né? E aí, de lá para cá, depois de muito tempo, eu fui fazer educação física, né? Então, a gente está falando aí quando eu estava com 14 anos. Comecei a treinar com 14 para 15, então foi muito cedo. E de lá para cá, depois de mais ou menos 10 anos, 12 anos, eu fui começar a educação física, né? Então, né, passei pelo Exército, fiquei quase 10 anos no Exército, segui carreira militar temporária, fiz direito por 5 períodos, inspirado por um sargento que era lá do Sim, Exército, chefe. que era inteligente demais, e eu me impressionava, né, com o domínio dele, e eu ficava assim, falei, não é possível, gente, eu quero ser igual isso daí, porque eu quero falar com essa propriedade toda, com esse domínio, essa robustez de terminologia, né, de palavras. E aí eu fui e fiz até o quinto período, até que eu fiz o Enem e ganhei a bolsa de educação física. Aí tranquei direito e fui viver educação física. Aí começou. E, e aí no quinto período de educação física eu comecei a estudar outras coisas, fora da educação física na área da medicina. Movido por uma força que eu não sei descrever, mas por uma necessidade que eu não queria entender, mas que eu queria compreender o que ia dar, né? Qual que seria o resultado daquilo dali que estava sempre no meu ouvido, ó, vai ali, estuda esse assunto. E aí, depois de 3 anos, né, após formado, isso foi no período da pandemia, né, que teve 2, 3 anos de pandemia, eu consegui atingir, né, um nível de estudos, de artigos científicos, literaturas, com um volume considerável para eu, de fato, conseguir dar um pontapé para ajudar as pessoas a transformarem a vida delas de fato. E isso não é uma tarefa fácil, porque isso é uma extrema responsabilidade, né? Você conseguir transmitir uma informação refinada, com um senso de responsabilidade, vai muito mais além do que você ganhar audiência ou você ganhar dinheiro. Mas, sobretudo, você ganhar a confiança da pessoa e fazer com que ela perceba a transformação daquilo ali na vida dela. E as outras veem isso também. Então, eu acho que a moeda de troca, né, quando eu converso com os alunos, é o testemunho deles, né? É o feedback deles quando eles conseguem alguma coisa que derivou da minha formação, da minha ajuda. Então, é um transformar que começou lá atrás, mas que transcendeu várias esferas e fases da minha vida, né? E eu não pretendo parar por aí, né? Então, o meu propósito é fazer com que as pessoas transformem a vida delas, não somente com a educação física, mas tentar remover qualquer tipo de cegueira ou de bloqueio que a pessoa tenha, que impeça ela de descobrir o potencial que ela tem,
com a atividade física ou exercício físico, porque tem diferença, né? Muitos conseguem fazer atividade física, enquanto outros não conseguem fazer exercício físico, porque tem algumas limitações, né, nessas esferas. E, de maneira comum a isso, né, essas informações que eu fui acumulando ao longo desses 3 anos, que foram 12, 14, 16 horas por dia, né, trancado no quarto, e lendo, e lendo, e lendo, hoje eu consigo repassar, né, principalmente no meu dia a dia, né? Então, ali no meu estúdio, eu costumo dizer que é muito mais do que um estúdio, é uma sala de aula. Não só para os alunos, né, mas para mim, porque um dos meus sonhos é ser professor universitário, né? Um dos meus objetivos. E acaba que Deus me deu duas coisas ao mesmo tempo: a possibilidade de abençoar as pessoas, né, através da informação, num local que é muito empírico, muito prático, muito corrido e que, de certa forma, eu acho que eu imagino que deveria ser o contrário, tem muita impessoabilidade, porque hoje em dia, né, por mais que se trate de algo que seja humano, algo que esteja atrelado ao fator de cuidado, não é muitas vezes o que a gente vê na maioria dos relatos das pessoas que vão para a academia. As pessoas vão para a academia e, em vez de chegarem de lá e falarem assim, nossa, eu fui bem atendida, a pessoa foi atenciosa, ela me tratou bem, ela corrigiu meus exercícios, ela melhorou a dor da minha coluna, dor no joelho, nossa, foi incrível. Eu queria ter o prazer de ouvir esse tipo de relato, mas não é o que eu ouço. E aí isso me gera, né, um impacto ainda maior, porque há 14 anos atrás aconteceu comigo o inverso. Por que que há 17 anos atrás? 17 anos atrás aconteceu comigo o inverso do que anda ainda acontecendo hoje. E aí é um contraste que a gente começa a querer, né, compreender por que que, em vez de a gente avançar em alguns aspectos, a minha profissão, no caso, né, está retrocedendo. E aí é onde eu visto a camisa, né, de uma pessoa, de um profissional, uma pessoa, primeiramente, o ser humano, né, primeiro a gente tem que se imaginar como um ser humano. E aí, muitas vezes, eu falo com a minha equipe, vocês, vocês têm as diretrizes de como funciona esse lugar, mas vocês sabem a visão da empresa. Eu queria saber se vocês enviassem uma mãe, um pai, para algum estúdio, como é que vocês gostariam de atender seu pai e sua mãe? É a mesma forma que eu quero que você atenda as pessoas aqui. Falo pai e mãe, mas pode ser a pessoa que você mais ama na face da terra. Porque é o que eu queria para minha mãe. Se eu não... Hoje eu consigo atender minha mãe, meus irmãos e tal, minha esposa, treino até as crianças, arrumo tempo para isso, graças a Deus. Mas e se eu não conseguisse? Eu ia querer que alguém, né, minimamente tivesse um zelo, né, por aquelas pessoas que eu amo. E aí eu falo assim, que, falo, olha, se você não entende algum termo, não sabe ler exame, eu vou ser o primeiro a te oferecer ajuda para tentar entender. Muitas vezes nem eu vou saber, mas eu vou levar aqui meu notebook, vou levar para casa, como eu sempre fiz, e vou tentar trinchar e a gente discute. Só que hoje as realidades, né, elas se entrelaçam e muitas vezes não são compatíveis, né? A gente tem que respeitar o posicionamento dos profissionais, o que cada um quer. Mas a minha visão ali na onde eu trabalho é isso, é gerar transformação, fazer o que fizeram comigo, né, de uma maneira geral. Ixi, ele. Josué, Josué, oi? Espiritualmente falando. Então, o ato de transformar nessas dimensões, muitas vezes são dimensões desafiadoras, porque não depende só da gente profissional. É uma coisa multidisciplinar, né? Depende de questões sociais, questões emocionais, familiares, mas eu acredito muito no potencial do exercício físico em conjunto com as outras disciplinas. Eu acho que a comunidade científica, né, quanto mais ela se une, quanto mais ela se empenha em buscar a verdade, alguns pensadores falam que é impossível se achar a verdade porque ela está sempre se remodelando, né? Justamente por causa dos achados que os cientistas conseguem, ao longo dos anos, conseguem alcançar. Mas eu acho que essa é uma das partes mais intrigantes, né? Mais desafiadoras para a gente que quer fazer diferença. É você não se acomodar
e estar sempre aberto à possibilidade, né? Não engessar nada, porque o ser humano ele tem uma diversidade muito grande, né? Biologicamente falando. Então, cada pessoa é de um jeito. E a forma como você olha para um não vai ser a mesma forma que você vai olhar para o outro. E a pessoa sente quando você trata ela dessa forma. A individualidade, quando você leva isso a sério, quando você materializa isso. E, por fim, ela consegue ver fruto desse tipo de intervenção, que eu acho que, para mim, como eu disse, é o mais importante. E no mais é isso, né? Eu tentei fazer um resumão aqui. Hoje eu tenho, né, sou abençoado com 2 estabelecimentos, uma equipe maravilhosa que está alinhado com a visão da empresa, né, com essa visão de ajudar as pessoas. E só tenho a agradecer a Deus e, como eu disse, eu pretendo alavancar cada vez mais e formar líderes e profissionais que compartilham dessa visão para a gente conseguir mudar de alguma forma, né, esse cenário de uma profissão que deveria ser tão humana e tem ficado cada vez menos, que não faz sentido nenhum, né? Quando se trata de saúde, porque não ser mais humano. Então, é algo que eu quero tentar ajudar minha profissão aí. E se Deus quiser, vai dar certo. E Já é está isso. dando Espero que certo, vocês hein? tenham. Sim. Em nome. Já tá dando certo, né? Josué, eu assisti um vídeo, foi ontem, de um, acho que foi um psiquiatra mesmo falando, ele brincando, né? O melhor medicamento psiquiátrico é o exercício físico. E vindo isso de um psiquiatra, você ainda fala assim, nossa, né? E aí você contou a história da sua vida, né? Um pouquinho, né? Um breve resumo. E qual é o impacto que você pode trazer do impacto do exercício físico na sua saúde mental? Olha, principalmente atrelado ao fator emocional, né? O fator da temperança, né? Que nós devemos ter, que é o autocontrole. As questões emocionais, elas estão cotidianamente desafiando a gente, né? Pelo nosso contexto ambiental, que está submetido a todo momento. Condições estressoras, como, né, estresse derivados do trabalho, da família, problemas, ah, alguns tipos de conflitos que a gente tem internos, né, da nossa autoestima, a nossa questão de realização profissional, traumas de infância que não foram tratados. Então, assim, o exercício físico, eu costumo dizer, né, como esse profissional disse aí, né, ele se torna um remédio à medida que a gente vai gerando uma consistência. Se a gente for olhar para dentro do âmbito da medicina, né, tem a posologia dos medicamentos. E não é à toa que tem a posologia. Para você seguir a posologia, você tem que ter consistência. E até para você tomar um medicamento, você precisa ter disciplina. Porque se você perder o horário do antibiótico, por exemplo, ele vai ter impacto menos desejável do que ele teria se você seguir o horário certinho. Então, assim, e eu atrelo isso ao fato do exercício. Você tendo uma consistência, né? Você tendo uma disciplina, você criando um relacionamento com o exercício, automaticamente vários fatores, né, da sua esfera emocional, eles vão acabar melhorando. Porque o emocional, eu acredito que ele está interligado, né, com diversas nuances multifatoriais, né? Então, muitas coisas impactam o nosso emocional. E está interligado com as questões hormonais também, que derivam do exercício, do sono, da alimentação, do nosso ciclo circadiano, que é o relógio biológico. Então, assim, eu, né, graças a Deus, às vezes eu fico até um pouco suprimido, porque eu gostaria de falar de tantas coisas extraordinárias que eu consegui ter acesso, e eu acho que eu ainda quero ter acesso, porque isso aumentou o apetite. E eu acho que muitas pessoas poderiam ser beneficiadas, sabe? Seria um início de uma quebra de algemas, eu posso dizer assim, porque a questão emocional hoje em dia é o que dita o ritmo de muitas coisas, né? Se você não tem um emocional equilibrado, eu não estou dizendo de um super-homem nem uma super-mulher, porque todo mundo tem fragilidades, mas se você não busca esse equilíbrio nessas esferas da sua vida, fica mais difícil. E as pessoas que não treinam, não se alimentam bem, não dormem bem, já tem diversos estudos difundidos que comprovam que o poder de concentração dela é menor, a inteligência dela ela fica mais fragmentada, a questão neuronal é afetada, a,
O convívio social é afetado, porque ela fica mais estressada, mais intolerante. Ela fica mais sensível também por causa das flutuações hormonais ao longo do dia. A gente sabe que tem faixas do dia que determinados hormônios são expressos em maiores quantidades, como, por exemplo, o hormônio cortisol, que é mais expresso entre 8 e 9 da manhã, e que normalmente é onde a maioria da população ocidental está indo para o trabalho, está passando um determinado, não é todo mundo, né? Cada um tem uma rotina, mas é um horário de pico, digamos assim. Ou você está indo para o trabalho, você está chegando nele, já está lidando com uma sequência de problemas ou de questões para você solucionar. E aí, como que você gerencia isso tudo, né? É multifatorial, é multisfera, né? Eu digo que é um ambiente, assim, é um mosaico, né, comportamental e ambiental que, por vezes, é muito complicado a gente controlar. E o exercício físico ele vem para poder dar uma complementação. É isso aí. Entrando na esfera, né, medicamentosa, em relação a doenças, nem se fala, né, porque o exercício físico é considerado os melhores remédios que tem para você prevenir doenças, para você combater envelhecimento, para você combater ansiedade, depressão, perda óssea, déficit de produção hormonal, problemas com sono, insônia. São tantos, né? Até para você estudar, tem alguns estudos que comprovam que após você executar uma sessão de exercício, depois de 4 horas, você tem picos de hormônios neurotróficos que favorecem o seu desempenho nos estudos. E às vezes eu falo isso, às vezes tem um aluno ali estudando para concurso, só que faz o seguinte, que hora que você estuda? Ah, tá hora. Tenta remodelar seu treino com umas 4, 5 horas antes, você vai ter provavelmente você vai ter um desempenho melhor. Testa lá e me fala. Aí o aluno às vezes traz feedback, pô, caraca, senti diferença, como é que pode? Eu falei, então, isso é uma questão de expressão gênica, molecular, questão hormonal, a questão de como o seu cérebro, o seu relógio biológico gerencia a sua rotina e como ele vai se comportar. Então, assim, são muitas coisas, né? Não vou me alongar aqui, eu estava me empolgando. Estamos tendo uma É, aula aqui, gente. é Sim. complicado. Dá para falar uns 3 dias só de ciclo circadiano e é um assunto muito gostoso, porque ele tem a capacidade enorme de ajudar as pessoas, né? Que é nosso relógio biológico. Em 2017, né, os cientistas ganharam o prêmio Nobel descobrindo os genes que regulam o ciclo circadiano. Então, isso é sensacional, porque abre perspectiva para a gente entender como o nosso corpo funciona nas linhas moleculares e biológicas basilares, né? Ou seja, lá dentro do genoma, do cromossomo. Mas tem como falar isso para as pessoas de uma forma mais simples, né? Como, por exemplo, coma, durma e treine nos mesmos horários, ou com um delay mínimo de máximo de 30 minutos. Aí a pessoa fala, mas por quê? Aí eu vou explicar ela por quê. Aí Mas ela aí, começa a ficar assim, Josué, ah, mas aí eu vou ter que te cortar, né? Porque senão Marisa não fala. Sim, eu acabo me alongando. sim. Gente, Só, eu estou encantada, viu, Michelle sim. e Eu Leslie? também. E assim, uma curiosidade rápida para a Marise poder falar é a questão que eu achei bem interessante, é a questão da massa muscular após os 60 anos, principalmente, está na normalidade ou acima do normal. Quem tem acima de 60 anos e tem massa muscular na normalidade ou acima do normal, tem menos tendência a ter demência, inclusive, né? E aí, essa questão também do exercício físico, para mim, funciona a questão do aeróbico, pelo menos. Diminui muito minha ansiedade, porque quando eu estou ansiosa, eu desço e vou fazer bike, vou fazer esteira para extravasar mesmo. Aí minha ansiedade vai lá embaixo, eu consigo fazer o resto das coisas que eu tenho que fazer. Eu não sou muito regradinha, não, mas eu ainda vou ser, calma. Mas, Marise, vamos lá. Marisa, agora é com você. Fala um pouquinho pra gente aí da sua história, né? De como você chegou a esse momento aqui. Então, eu sou fisioterapeuta, né, formada há muitos anos, como a Andrea falou, há 20 anos. Tá bom o som? Tá ótimo. Para escutar, né? Então, aí só que eu comecei a ver uma necessidade. Por exemplo, a pessoa vinha com problema no joelho ou no ombro. A pessoa não é só joelho, não é só ombro. Aquela dor pode estar relacionada a questões emocionais também.
Então, eu comecei a ver uma necessidade de me aprofundar em alguma técnica que fosse mais natural possível. Porque, para mim, quanto menos medicamento na vida da pessoa, melhor é, né? Menos efeitos colaterais, menos problemas. Então, eu comecei a pesquisar e me identifiquei muito com a auriculoterapia. Não sei se vocês conhecem, né? A auriculoterapia, ela vem da medicina tradicional chinesa. Ela é um ramo da acupuntura, em que a gente usa o pavilhão auricular. A gente usa pontos na orelha para tratar questões no corpo e questões emocionais, tanto dor, reduz a inflamação, reduz a ansiedade, o estresse, ajuda também na depressão. E é uma técnica assim que não é tão conhecida assim por todo mundo, mas ela já é utilizada assim em mais de 80 países. O Ministério da Saúde e a Organização Mundial de Saúde recomendam essa técnica, né? É tanto que faz parte da terapia integrativa e ela é usada para tratar mais de 200 doenças. Então, assim, é uma técnica muito boa de resultados comprovados cientificamente e simples, porque a gente vai usar a orelha, que é tão pequena, mas ela funciona como se fosse um microsistema. Igual tem a reflexologia, que usa o pé, a gente usa a orelha. A orelha ela é muito inervada. Tem até um nervo que ele é muito importante para o nosso corpo, que é o nervo vago. Ele inerva os órgãos, né, internos, coração, pulmão, intestino, inerva toda essa parte interna. E ele passa pela orelha. Então, quando a gente faz um estímulo na orelha, a gente consegue atingir o sistema nervoso central e ele manda essa informação para o corpo. E com o tratamento, o corpo da pessoa vai entrando em equilíbrio. Então, a gente consegue vários resultados de reduzir a ansiedade, o estresse. Eu tratei uma paciente com depressão. Quer dizer que ela fazendo auriculoterapia, ela vai parar de tomar remédio? Não é isso. A gente consegue diminuir a quantidade de remédio que ela toma, né? Ela volta no médico, o médico vê a quantidade, vê que ela está bem melhor e vai reduzindo essa quantidade até ela chegar num estágio que ela possa parar de tomar o remédio, que aí tem uma qualidade de vida melhor, né? Diminuir esses efeitos colaterais, né? Atualmente eu estou tratando também pessoas com insônia. Aí eu já explico toda a questão da higiene do sono, né? Como o professor falou, o sono é importantíssimo para o nosso organismo. É quando a gente está dormindo que começa tudo a fazer aquela limpeza do organismo para a gente acordar restabelecido no outro dia. Então, a auriculoterapia me dá essa possibilidade que, além da fisioterapia, eu consigo intervir em outras áreas que a pessoa tem necessidade, né? No caso da insônia, intestino preso também, o intestino também funciona porque o intestino ele produz anticorpos e produz vários hormônios do bem-estar. Então, a gente também equilibrando o intestino, a gente consegue melhorar, equilibrar o organismo da pessoa como um todo. Só que eu não fico sozinha, né? A gente precisa trabalhar em conjunto mesmo, né? Igual se a pessoa precisa de tratamento psicológico, eu também encaminho para psicóloga. Então, apesar de eu usar a técnica de auriculoterapia, a gente também tem nossos limites e quando vê que a pessoa precisa de um tratamento mais especializado, e eu estou atendendo, depois da auriculoterapia, eu comecei a olhar a fisioterapia com outros olhos. Aí eu comecei a me interessar pela área de cabeça e pescoço e face. Vocês devem ter observado que depois da pandemia, as pessoas começaram a ficar mais ansiosas, mais estressadas, e começou a ouvir falar muito em bruxismo. Vocês devem conhecer, né? O bruxismo. É o ato involuntário da pessoa apertar ou ranger os dentes. Pode ser que seja durante o dia, mas é mais frequente à noite. E o bruxismo, até hoje não se sabe a causa ao certo, mas eles viram que tem uma relação muito grande com ansiedade e com estresse. É tanto que depois da pandemia, os casos de bruxismo aumentaram muito. 40% dos brasileiros têm bruxismo.
Então, eu comecei a ir me enveredar por essa área, comecei a olhar a questão do bruxismo, a disfunção de ATM, que é essa articulação que a gente tem aqui, né? Às vezes a pessoa fica estalando ela, sente dor, dor no rosto. Eu comecei a caminhar por essa área desde o ano passado, aí estou apaixonada por essa área de cabeça e pescoço. Então, eu comecei a aliar essa região da fisioterapia, tratando essa região com a fisioterapia e a auriculoterapia junto. É isso. Ai, amei. Depois, se vocês tiverem alguma pergunta, mas depois eu quero dar 3 dicas para diminuir a ansiedade. Depois vou Tá mostrar, ótimo. vou dar 3 dicas para vocês. Com Achei certeza a gente vai legal você falar tudo. do, achei legal você falar do bruxismo, porque hoje eu tenho bem menos. Mas como eu tinha, né? Eu falo que eu tinha porque já está controlado. Ansiedade generalizada, meus dentes são meio desgastados atrás por conta disso. De, tipo, ó, Aham. assim, não só à noite, de dia me pegava assim. Hoje eu tenho, como a gente vai aguçando a autopercepção, você me começa a me pegar me prendendo a mandíbula, já, opa, já solto, já fico fazendo. Mas amei, porque eu também amo, eu sou apaixonada pela medicina chinesa. Aham. Também, também sou auriculoterapeuta, por isso que quando você falou, eu Ah, falei, ai é? meu Deus, Ah, legal. é ótimo para TM também. É ótimo. E eu trato também Tem, casos de cefaleia e enxaqueca, que muitas vezes essa tensão que a pessoa tem aqui acaba irradiando para a cabeça. Então, assim, tem casos de enxaqueca que a pessoa tem enxaqueca fala que é desde quando entende por gente. Aí, em uma sessão, já consegue ver essa melhora da enxaqueca. Então, assim, é surpreendente. Os resultados com a auriculoterapia são muito bons. são muito bons para E ansiedade. aí, Nossa, para ansiedade demais. aham. Pode E aí É. eu falar. gostaria também de aproveitar então contribuir, porque como paciente, realmente eu tava com muita dor de cabeça e a pessoa ela fez, né, especialista, né, em auriculoterapia, Auriculoterapia. Auriculoterapia. fez em mim e no mesmo dia ali, ó, na mesma hora eu já comecei a diminuição da dor. Isso, aham. Dá, Sim, o é resultado fantástico. já dá assim na primeira sessão. E com Uhum. a constância, que o tratamento é feito uma vez por semana, com a constância o organismo vai se equilibrando, aí vai ser assim, vai levar muito tempo para ter outra crise, né? De Sim, enxaqueca. eu acho legal porque também visualiza o ser humano como um todo e não como fragmentado. Porque nós É, somos um todo, né? E a fisioterapia com a auriculoterapia um complementa o outro. Você consegue fazer a integração para uma saúde holos, né? Eu acho aham, bem legal isso também. E é assim, ó, é porque eu fiz o curso, mas eu não trabalho com isso, tá? Mas é porque eu sou apaixonada por medicina, eu fiz o aurículo e fiz o crânio-acupuntura de ah, Hashimoto. aham, Que também é maravilhoso, super indico, tá? aham. E Essa aí eu aí não conheço, hein? é, Também não. é maravilhoso também. E aí, por exemplo, isso você falando assim me deu até um instalo aqui, que há 2 semanas atrás eu estava com muita dor no ciático. Muito. Comecei a sentir uma dor no ciático, uma dor no ciático, e uma dor no joelho da mesma perna que estava do ciático. Aí eu falei, ai Aham. meu Deus, eu faço aurículo em mim, mas eu nunca tinha feito sangria em mim. Sangria é uma das modalidades da aurículo. Falei, mas Aham. estava com muita dor. Falei, não, gente, não, vai, Michelle, você é mais forte. E fui e fiz na hora. Na hora. Eu terminei de fazer a sangria toda, botei as agulhinhas, porque eu uso aquelas semi-permanente, não gosto de usar Aham. semente. Botei as agulhinhas, deu assim, 10, eu já estava com a dor amenizada. Deu uns 20 minutos, a dor sumiu, tanto do joelho quanto do ciático. Gente, é fantástico. É fantástico. Aconteceu comigo também. Você contando da sua experiência, eu tinha colocado em mim os pontos para dor no pescoço, cervical. Só que eu estava com uma dor no joelho também, mas a gente fazendo na gente mesmo é um pouquinho difícil, né? Aí eu fiquei um tempo com as sementes, eu uso as sementes. Fiquei um tempo, uns dias, aí depois fiquei, ai, que preguiça, mas eu vou colocar o ponto do joelho hoje.
Na hora que eu coloquei o do joelho, ó, eu fiquei semanas com dor no joelho. Eu coloquei o ponto no joelho. 20 minutos depois, acabou a dor do joelho. Sim. Então, assim, o resultado é excelente. A minha filha também fez cirurgia quinta-feira passada. Eu fiz todo o processo dela de pré-operatório para reduzir a ansiedade, porque ela é ansiosa, né? Ainda mais criança que vai operar, fica com aquele medo. Então, eu fiz todo o processo para reduzir a ansiedade. Depois, no pós-operatório também, eu tratei ela no pós-operatório com drenagem linfática, laser, e ainda fiz a auriculoterapia para ajudar nessa questão de diminuir a dor, diminuir a inflamação. E ela não teve dor, nem precisou de tomar analgésico. Então, só aí já foi ótimo, porque já não teve que tomar mais um medicamento, porque o antibiótico é Sim. obrigatório, né? Mas analgésico ela não tomou, porque não teve dor. Então, Sim, assim, é é uma assim, eu acho. técnica excelente mesmo. Sim, e eu te falo a questão também do multifatorial aí, né, multiprofissional em questão de saúde mental também, porque a saúde mental não é só a saúde mental, é a saúde como um todo, né? E É, aí eu falo assim, porque eu tenho duas hérnias cervicais. E como que isso abala o nosso emocional? Eu tive quando eu descobri a hérnia, eu estava com crise que eu não conseguia mexer. Eu ficava estressada, eu ficava irritada, eu chorava, eu ficava para baixo porque eu estava sentindo dor, porque eu não estava conseguindo fazer o que eu tinha que fazer. E aí, quando eu descobri, fiz as sessões de fisioterapia, fiz 20 sessões de fisioterapia, deu uma boa melhorada, e aí depois o ortopedista ele me indicou para acupuntura. Aí fiz a acupuntura com a profissional também, e aí foi que como eu fiz mais sessões assim, aí, tipo assim, juntou tudo e melhorou. E meu humor voltou ao que era antes, assim, porque eu tava muito irritada, tava muito estressada, eu tava para baixo, porque aquela dor, a dor física, ela vai influir no nosso emocional vai influenciar na dor física. Então, se você não consegue fazer essa integração, esse equilíbrio, fica mais complicado. E como hoje a gente consegue, em conjunto, integrar várias práticas em prol da nossa saúde como um todo, né? Porque o exercício físico, ele contribui para a nossa saúde mental, né? Para a neuroplasticidade neuronal e tudo mais, cerebral. A fisioterapia, a auriculoterapia também, que auxilia muito na questão de ansiedade, em questões de compulsão alimentar, em questões de depressão, em questões de outros transtornos também, que auxilia demais. Então, a gente tem a psicoterapia, a gente tem o exercício físico, a gente tem a auriculoterapia, a gente tem tantos outros, tantas outras profissões, não, mas como é que fala? Modalidades, não sei como eu perdi a palavra aqui, Abordagem. mas tantas outras que se você integra, isso ajuda, isso vai ajudar assim de uma forma ímpar, de uma forma assim espetacular, magnífica para a manutenção da nossa saúde mental, para a recuperação da nossa saúde mental. Eu tive um caso também, né, de uma professora que falou que ela chegava na sala de aula, ela dava meio que uma crise de ansiedade, de irritabilidade, o coração disparava. E ela começou o tratamento e assim, e teve um resultado excelente. Diz ela que já chegava mais tranquila na sala. Foi aí que também eu dei algumas dicas, né, para ela fazer antes de entrar na sala também, que é o que eu vou falar agora, né? Vou dar 3 dicas aí para ajudar a reduzir essa ansiedade, né, que está afetando aí quase todo mundo. A primeira delas, eu vou mostrar para vocês onde fica o pontinho da ansiedade. Não é só esse, mas eu vou mostrar um ponto na orelha. Deixa eu ver aqui, se dá para ver a orelha? Tá. Olha só. A gente tem essa incisura, tá dando para ver? Sim. Essa incisura aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é uma incisura. Chega um pouquinho pro lado só. Aí, Como- Deixa eu ver, deixa eu tá colocar ótimo. o computador. Aí. Aqui Aí, tem a incisura.
Aí a gente traça como se fosse uma linha reta até a beiradinha do lóbulo. O ponto da ansiedade, ele está logo abaixo dessa linha reta. É como se você pegasse aqui, ó. Tá vendo? Um pouquinho abaixo da incisura, mas na beiradinha da orelha. Tá dando para ver? Sim. Não, um pouquinho mais Esse pra é cá. o ponto Aí. da ansiedade, ó. Viu? É aqui, Fica um na pouquinho mais beiradinha da pro orelha. ladinho. Mas Não, pro outro. Aí. aqui Aí. Isso. é aqui. Tá vendo? Esse é o ponto da ansiedade. Aí o que que você faz? Você aperta ele durante 1 minuto de um lado e do outro. Essa é a primeira dica, esse é o ponto da ansiedade. Tem vários outros, né? Depende de cada caso. Mas esse aqui você já pode te ajudar. A segunda dica é a respiração. A respiração parece ser coisa à toa, coisa pouca, mas não é. A respiração ajuda muito a oxigenar o cérebro, a oxigenar todos os músculos, né? Melhora a circulação, o coração entra em coerência cardíaca, né? Dos batimentos. Então, o que que a gente faz? A gente faz 3 respirações profundas e devagar, respirando pelo nariz, soltando o ar pela boca. 3 respirações profundas. Bem devagar. Então, essa é a segunda dica. A terceira dica é um pontinho que a gente tem entre as sobrancelhas. Esse ponto, ele acalma a mente. Então, ele ajuda a reduzir a ansiedade. Então, se você também tiver ansioso, acho que vocês talvez não lembrem, mas antigamente eles colocavam um pedacinho de lã molhado aqui no bebê para acalmar o Eu bebê. lembro disso. Isso é Sim, bem para tirar antigo. o soluço, para acalmar. É, acalma. Então, esse ponto Algodãozinho. ajuda a acalmar a mente. Então, você também vai pressionar um pouco forte, né? Tem que causar um pouquinho de incômodo durante 1 minuto também. São Olha essas que 3 dicas para te ajudar aí no dia a dia nas questões de ansiedade. A Maria. respiração, você estava Aham. falando da respiração rapidinho, mas que eu lembrei Sim. até, eu só lembro do Carlos falando, gente. O Carlos é um Uhum. professor nosso de corporal, psicologia corporal. Que a respiração, que eles falam assim, nossa, parece bobo, mas a respiração, ela trabalha o sistema parasimpático, é por isso que ela ajuda a relaxar, a baixar as ondas de beta para teta, as ondas cerebrais. Então, vai Isso, ativar esse relaxamento no corpo como um todo. isso mesmo. Tá Ah, certo. e só falando assim, Só um minutinho, André. Você falando sobre o negócio do ponto, apesar de eu não saber desse do bebê, mas engraçado, toda vez quando eu estava muito assim, ansiosa, com dificuldade de concentração, até mesmo na leitura, eu faço assim, ó, eu apoio, mas aonde eu pressiono é justamente essa parte, apesar de eu Sim, apoiar né? com o dedo assim, mas aonde eu pressiono é aqui. E aí eu começo a fazer leitura e eu conseguia me concentrar. E aí eu não sabia disso. Estou sabendo agora com você. Ah, que bom! Dá resultado. Esses pontos de acupuntura também, eles dão muito resultado. Tem pontos que eu não vou falar hoje, mas ajuda a aliviar dor de cabeça, nariz entupido. Tipo assim, são vários pontinhos que você pensa assim, não dá nada por eles, mas você pressiona e você vê o resultado imediato. o Sim. negócio é ter o conhecimento, né? Buscar o profissional certo para poder aliviar as dores, né? E como a Michelle falou, gente, viver com dor ninguém merece, né? É algo que, assim, tira a paz da gente, Suportável. né? E isso é aquela questão, se eu não estou bem fisicamente, o meu mental vai se abalar. Se eu não estou bem mentalmente, o meu físico vai sofrer o abalo. Então, a gente precisa buscar essa integração, né? Antigamente, a gente não ouvia muito falar dessas terapias integrativas, né? Do quanto que isso pode contribuir, pode colaborar para a nossa saúde como um todo. Então, quando Sim. eu ouvia falar que fazer atividade física, fazer exercício físico ajuda na saúde mental,
como eu sempre fui uma pessoa de falar que eu não gosto muito de fazer atividade física, eu não acreditava muito. Quando você começa a vivenciar aquilo, você começa a perceber o quanto que é importante e o quanto que colabora e que contribui, né? As terapias integrativas mesmo, eu comecei a vivenciar isso com você, né, Mirella? E eu comecei a fazer, mas eu não tinha conhecimento, não tinha noção, né? Aham. Mas eu fiz o quê? Eu fui me permitir. Falei, não, vou me Uhum. permitir porque eu acho que vai ser bacana, né? A atividade física, ela entrou na minha vida, Josué. Eu nunca fui muito de ter uma constância, né? Quando eu comecei com as minhas dores lombar, né, no início, acho que foi em 2022 ou 2021, eu tive uma crise, né, de dor. Eu estava vindo de umas férias, pensa bem, tava trabalhando no hospital, né, Covid, pauleira, trabalhando 10 horas por dia lá, e eu fui para as férias. No retorno das minhas férias, justamente no dia que eu estava retornando, fui pra um hotel passar uns dias aqui mesmo, na praia, no estado aqui. E aí, retornando, eu falei, gente, que dor é essa? E comecei a sentir dor, sentir dor, sentir dor. Fui ao médico. Precisava voltar a trabalhar no outro dia. A minha gerente, né, como não podia ficar sem mim, falou, não, vou ligar aqui para o gerente da Unimed para poder liberar a sua consulta, para poder liberar seu exame, porque eu falei, eu não estou aguentando. E aí, consegui passar de uma forma mais rápida pelo médico. O médico me orientou Pilates. Falou, vai fazer alguma coisa. Você já está com, né? Já estou com 41, né? Vou fazer 42 no mês que vem. Já está com 40, eu estava com 40, 41, sei lá, 40. E ele falou, não, você precisa fazer atividade física, a gente precisa fortalecer essa lombar, né? Fez um exame lá, deu um problema, e aí eu fui para o Pilates. Eu falei, já tem que ir, vou para o Pilates, que eu vou me esticar, vai ser muito bom. Fiz um ano de Pilates, que foi muito bom para mim, né? Para o alongamento do corpo. E aí, lá no Pilates, uma coisa que a gente trabalhava muito era a questão da respiração. Então, todo o exercício do Pilates é feito junto com essa respiração. E também era uma fisioterapeuta que conduzia toda a atividade. E foi ótimo para mim. E aí, no final, eu fiz um ano. Quando chegou nesse final de um ano, eu falei, olha, estou bem, agora eu vou encarar a academia. Eu vou encarar alguma coisa, eu preciso fazer uma atividade de musculação. E a minha irmã ficava me perturbando, né? Porque ela falou assim, Déia, você já está com a idade de ir, porque a ginecologista me mandou, ela falou que se eu não fosse, eu tenho que fazer, eu tenho que pegar peso. Eu falei, meu Deus, pegar peso não, eu odeio pegar peso. E aí ela ficou me perturbando com aquilo, eu falei, tá bom, então eu vou fazer. E eu comecei numa academia tradicional, não me adaptei, e aí passei em frente o Colina Fitness lá e falei, peguei o número e mandei mensagem para o Josué, né? E aí eu acredito que foi você que me atendeu lá na mensagem, foi muito solícito, fui muito bem atendida. Fiz uma aula experimental e aí falei, não, é aqui mesmo que eu vou ficar. E eu acho que já tem uns 4 ou 5 meses, né, Josué, que eu tô lá? Mais, viu? Já tem mais, né? Isso é bacana, porque eu ficava assim, será que eu vou dar conta? E aí toda vez eu pensava, não sei, não sei. E aí eu falei, não, eu vou dar conta, eu vou dar conta. E agora, né, já mudou essa perspectiva, né? Eu já gosto de estar lá, já gosto de fazer atividade. Não gosto de pegar peso, reclamo muito, né, Josué? Vamos ser sinceros, eu reclamo mesmo, né? Eu sempre pergunto para eles se o que eles estão mandando eu fazer morde, se isso é realmente necessário. Aí eles vão com a explicação técnica deles, sabe? Aí eu falo, tá bom, tem que fazer? Então tá, eu vou fazer. Mas sempre, né, reclamando. Mas o quanto que isso foi Mas faz. mais fácil. E pior, gente, eu faço 9 horas da noite. Porque é o horário que eu tenho. Então, assim, quando dá, né, gente, eu mudo o horário lá, mas geralmente hoje mesmo eu estarei lá às 9 horas da noite
fazendo minha atividade física. Então, assim, o quanto que isso contribui, né, para a gente se manter de pé, para a gente se sentir vivo, motivado, para a gente se sentir bem com a gente mesmo, né? E o quanto que é gostoso você se permitir, você fazer coisas que faz você se sentir bem. Então, eu posso dizer, Michele, que estou muito bem assessorada, tá? Porque tem Marise, tem Josué, e assim, é muito bom. E também, né, faço terapia, então isso também me ajuda a me manter de pé aí, isso é muito bom. Então, nós precisamos pensar sempre na complementação, né? Uma profissão, uma área, ela auxilia na área do outro, não é concorrência, não é nada disso, né? É contribuição mesmo. Integração. É integração, cada um tem o seu papel e tem a sua importância na saúde do ser humano. E nós precisamos olhar para isso e pensar nisso. Então, assim, quando a gente Sim. fala de prevenção ao suicídio, a gente está falando de tudo aquilo que contribui, que colabora para o bem-estar do ser humano, para ele se reencontrar, para ele se conectar com ele mesmo, para ele encontrar sentido para a vida dele. Sim, para o corpo físico e mental, porque é um só. Inclusive, Andréia, antes da gente finalizar, eu gostaria de ler um parágrafozinho de Jung, se você me permitir. Claro, vai lá. É de um livro que eu fiz no meu TCC que é maravilhoso, que fala sobre a psicologia analítica e a corporal. E ele fala assim: todavia, o corpo é também uma concretização ou uma função daquele algo desconhecido que produz tanto a psique quanto o corpo. A diferença que fazemos entre psique e corpo é artificial. Isso é feito em nome de uma melhor compreensão. Na realidade, não há nada além de um corpo vivo. Este é o fato. E a psique é tanto um corpo vivo, quanto o corpo é uma psique viva. É simplesmente a mesma coisa. Ai, que lindo. Eu acredito Uhum. nisso, né? E eu acredito que vocês que estão aqui também acreditam. Eu penso assim que a nossa saúde, né, ela precisa ser integral, né? Ela precisa ser sempre vista física, mental e espiritual. Essas coisas precisam andar juntas, né? Se Sim, elas não andam juntas, vai ficar faltando alguma coisa, vai ficar no ar alguma coisa, e a gente precisa buscar essa complementação. E a área de um contribui com a área do outro, e assim a gente vai levando e vivendo, né? E buscando coisas que nos façam nos sentir bem, nos sentir vivos, né? sim. Que é Até porque o corpo e mente é um só sistema, né? Eles funcionam concomitantemente, não é dicotomizado, é integrado. isso aí. Gente, olha, passamos um pouquinho do nosso tempo. Quero agradecer imensamente ao Josué, que deu uma aula para gente aqui hoje. Josué, você vai precisar voltar outras vezes, né, Michele? Porque ele tem muita coisa para falar. Sim, Foi muito Então, bacana, foi muito bacana as contribuições que você deixou. Conhecer um pouco a sua história, né, e saber que quantos adolescentes, gente, não passam por isso, por bullying, por questão da obesidade, por questão do corpo, né? Quantos não se escondem, não se fecham, né? Então, assim, ouvir um pouco disso também é muito bom, para que aqueles que assistirem, né, que puderem ouvir o nosso podcast, possa ver aí um caminho, né, para os filhos, né, ou para si mesmo, né? E você quer falar alguma coisa, Josué, para finalizar? conhecer a oportunidade, né, e inclusive de adquirir conhecimento, porque essas questões aí das dicas do controle da ansiedade, né, eu não sabia os pontos, achei muito interessante. A questão também, né, da Mirelle, ela trabalhar com essa outra esfera, né, do nosso corpo, outro segmento do nosso corpo, que é a cabeça e pescoço, que é uma área muito importante do nosso organismo, né, o funcionamento, e a gente sabe que tem diversas articulações ósseas, e que muitas delas são tão importantes quanto o joelho,
e coluna, né, e quadril, são articulações importantes também, e que ela resolveu se aprofundar nisso, achei muito, assim, uma coisa bem diferente, bem interessante mesmo. Isso acaba até me instigando, né, a procurar conhecer mais essas áreas, né, de uma outra perspectiva, né, na minha área, e agradecer pela oportunidade, né, pelo momento que a gente passou juntos, e sempre que vocês quiserem marcar algo, né, para compartilhar outras informações, atingir outros públicos, né, e às vezes precisam de uma palavra de incentivo, uma palavra de fé, ou até mesmo de informação, que é o que eu acho que tão pior do que a pessoa ser desinformada, ela é ser ela mal informada, né? Porque o desinformado muitas vezes não vai fazer nada. Ele não tem informação, ele vai ficar ali no mesmo que ele não vai fazer nada, vai fazer a mesma coisa sempre. Agora, a pessoa que está sendo mal informada, ela acaba, às vezes, talvez até prejudicando a própria saúde dela, né? Por acreditar que uma única fórmula vai resolver todos os problemas dela, enquanto que a gente está debatendo aqui é o contrário. É uma conjunção de fatores, de técnicas, de profissionais, de compreensões de mundo, de tecnologia, de ciência, que vão se juntar para resolver o problema daquela pessoa que muitas vezes é muito complexo, né? E a gente ter humildade, sabedoria de notar que a gente sozinho não consegue fazer tanta diferença quanto juntos, eu acho que é o primeiro passo, né, para a gente, quanto humanos, né, melhorar cada dia que passa. E obrigado. Nós que agradecemos. Marise, Eu quero agradecer também o convite, né? Eu estou aí tentando falar em público, né, Andréia, que conhece minha dificuldade. Eu falei, ai, meu Deus, mais um desafio para mim, falar aí na frente das câmeras. Mas eu estou melhorando essa questão e eu quero, assim, convidar vocês também para seguir meu Instagram, @MariseMirelli. Lá eu dou dicas também. O Josué falou, né, sobre o sono. O sono é outra coisa muito importante que a gente tem que ficar de olho também. Aí eu dou dicas da higiene do sono. Aí tem lá, e tem também da postura correta, corpo saudável. Às vezes a pessoa fica em dúvida, como é que eu sento corretamente, como que eu deito, como eu levanto, como eu fico em frente ao computador. Aí eu deixei umas dicas lá também. E aos poucos, né, à medida que eu vou me destravando, eu vou gravando algum vídeo dando dicas igual eu dei hoje também, de para reduzir a ansiedade, reduzir o estresse, para reduzir algum tipo de dor, como você fala, enxaqueca. Então, aos poucos eu vou dando essas dicas também. E no que precisar, eu estou à disposição e agradeço imensamente a cada um de vocês que me recebeu muito bem. bacana. Obrigada. Obrigada, gente. Olha, estou assim muito feliz por esse momento aqui e eu tenho certeza que aqueles que assistirem o nosso podcast vai ser muito bem alimentado, né? Porque o que foi falado aqui, o que foi trago foi muito importante. Tá? Obrigada aí e até o próximo. Até a próxima. Tchau.